Quando a gente pretende desenvolver produtos sustentáveis ou soluções sustentáveis, uma das coisas mais importantes a se fazer é mapear o sistema em que esse produto ou essa solução está envolvida, todo o sistema, desde a extração, o uso, pós-uso, toda a relação que ela tem com os interessados, seja com o consumidor ou não. Os benefícios disso são vários, relacionado ao produto e à solução que você está criando, você vai ter mais possibilidades de enxergar formas de incluir a economia circular, os princípios de economia circular e melhorar a sustentabilidade desse produto. E no projeto em si você vai conseguir coletar melhor os dados, você vai conseguir ter uma melhor comunicação, uma rastreabilidade dos dados que você está usando, enfim, os benefícios são vários. Sou Fernando Kozinski, especialista em sustentabilidade de produto, e eu ajudo profissionais a transformar o jeito que criam produtos e soluções, tendo mais impactos na sociedade, impactos sustentáveis, por meio de se tornarem experts em sustentabilidade de produto. E toda vez que a gente criar, então, um produto ou uma solução sustentável, a gente tem que mapear os sistemas. E esses sistemas, eles são complexos, são diferentes dos sistemas que a gente está acostumado a pensar quando olha um sistema linear de uma forma de pegar, consumir, usar e descartar. Então, quando a gente fala de sistemas e de sistemas circulares, eles são complexos porque, primeiro, eles são dinâmicos, e dinâmico quer dizer que eles estão toda hora se transformando e se modificando. Um exemplo disso é a produção de soja e a produção de biodiesel proveniente de soja. Então, se a gente incentiva um sem olhar a consequência dele, e a gente olha para a avaliação do ciclo de vida, fala em avaliação do ciclo de vida consequencial, pode existir uma competição entre a produção de biodiesel com a produção de alimento. Então, se eu incentivo a produção de biodiesel, pode ser que eu vá competir com a produção de alimentos proveniente de soja, ou ração proveniente de soja, ou ainda, se eu não afetar isso, eu posso estar aumentando o desmatamento. Então, essas relações, elas são muito importantes a gente ser avaliada quando a gente pensa em sustentabilidade, e por isso eles são dinâmicos. O outro ponto de ser complexo é que existem interconexões. Então, dentro de um sistema circular é importante avaliar a interconexão dos sistemas e dos produtos e toda a relação dele. Por exemplo, para a produção de soja mesmo, se a gente considerar que para a produção de soja a parte inicial seja a preparação da terra, essa preparação da terra usa equipamentos, esses equipamentos usam provavelmente diesel, e dentro desse diesel há biodiesel proveniente de soja no Brasil. Então, tudo está interconectado, a produção de energia, enfim, no final de tudo, provavelmente tudo estaria interconectado, então é importante avaliar isso também. E outro ponto é que existem relações diretas e indiretas, então toda vez que você toma uma decisão dentro de um sistema, você precisa olhar essa complexidade porque existem consequências indiretas. E existe o que a gente chama de trade-offs, porque você pode estar tomando uma decisão baseada num impacto socioambiental, no impacto ambiental. Por exemplo, você está olhando você quer diminuir o impacto sobre a água, ou escassez hídrica, e você realmente cria um produto que diminui esse consumo de água, só que por consequência você pode estar aumentando outros impactos, como a parte de depleção do uso da terra, ou ainda está agindo sobre mudanças climáticas. Então é importante sempre mapear o sistema, considerar o sistema, avaliar ele, quais as relações entre eles. E você tem diversos benefícios por fazer isso. Você primeiro, olhando para o produto em si, você vai considerar diversas opções, tanto para fim de vida como opções dentro da produção. Então você vai mapear ele desde o início, você vai conseguir enxergar possibilidades, matérias-primas diferentes, processos produtivos diferentes, relações do usuário com aquele produto de uma forma diferente, encontrando possíveis funcionalidades que estão ocultas, que você nem sabe, e isso é um princípio da economia circular, a multifuncionalidade do produto. Então, se o produto às vezes tem uma função que é, por exemplo, armazenar a tinta, e ela está indo numa embalagem plástica, e isso é o que acontece hoje, as donas de casa utilizam essa embalagem de tinta para outras funções. O pessoal da construção civil também utiliza para outras funções. Às vezes a dona de casa mantém por muitos anos aquela embalagem ali para poder, sei lá, lavar roupa. O meu sogro mesmo tem um sítio e
ele usa para levar a ração para os gados lá, enfim, embalagens de tinta. Então acaba prolongando a vida daquele produto por uma outra função. Então é importante você mapear os sistemas para entender essas outras funções e fazer isso de forma proposital e não deixando que isso aconteça sem intenção, que às vezes pode acontecer num impacto indesejado que você vai ter. E outros benefícios são, quando você está fazendo um projeto, se você mapeia e documenta isso, você consegue ter uma melhor comunicação com as pessoas interessadas. Se você coloca ali os códigos em que aquele produto está correndo dentro dos processos produtivos, você consegue procurar um especialista ou coletar dados dentro de um software, sabendo qual é o código que você precisa utilizar para isso. Bom, um exemplo é o que eu estou passando agora, na consultoria que eu estou fazendo para uma empresa do setor têxtil. Eu tive que mapear todos o processo produtivo e todos os sistemas em que aqueles produtos que a empresa fabrica têm ao longo do ciclo de vida dele. E uma das coisas mais importantes era mapear isso com uma certa precisão para que eu melhorasse a forma como eu coleto dados, saber quais dados eu precisava, quais manipulação de dados eram necessárias nisso. E depois que eu faço isso, que eu fiz nesse caso, né, esse mapeamento, isso facilita a execução do meu projeto, facilita eu entender também quais as relações que aquele produto ou aqueles produtos têm no sistema dele como um todo. Mas quando eu falo sistema, eu não estou falando apenas da cadeia de valor, que é o que a gente pode estar pensando, porque isso envolve consequências indiretas também. Então não é só aonde o produto agrega valor diretamente, né, considerando um sistema linear, mas sim um sistema circular onde eu tenho consequências indiretas, eu tenho relações indiretas de segunda e terceira ordem que eu preciso estar avaliando. Então, como eu comentei antes da soja, se eu vou tomar uma decisão em relação a uma política ou em relação a uma solução ou aquele produto, quais as consequências indiretas? Então é importante saber disso também. Bom, mas você talvez esteja pensando que para poder documentar, para poder mapear esse sistema, seja necessário algum software específico. É verdade que não, você pode começar fazendo isso no papel e depois passar para uma planilha. Eu uso e gosto de usar ou Microsoft Excel ou então Google Planilhas, de qualquer forma usar planilhas. Eu acho que o Excel fica mais fácil de trabalhar e de criar essas caixinhas onde eu vou mapear todo o sistema. E o que eu faço é, para essas caixinhas, colocar um hiperlink que manda para uma página onde eu vou coletar os dados daquela atividade. Por exemplo, se eu estou coletando os dados produtivos e uma parte do dado produtivo seja a conformação da chapa de aço. Então, a atividade de conformação da chapa de aço, ela acaba se tornando uma planilha, certo? Dentro da pasta de trabalho do sistema de produto, por exemplo, ou do sistema como um todo, onde eu vou documentar todos os dados ali. Só que eu crio uma planilha onde eu consigo ter uma visão holística de todo o sistema, e ali dentro essa caixinha dentro do processo produtivo. Então eu clico e boto o hiperlink para facilitar não só a minha gestão dos dados, mas também ajudar quem está desenvolvendo ou quem precisa olhar aquilo ali e entender melhor. Às vezes numa apresentação fica mais fácil também passar as informações desse jeito. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando vai mapear os dados é realmente entender o processo produtivo, entender como é usado, como é que é o business as usual desse produto, para depois pensar em possibilidades, usar a criatividade. Então, vale buscar os especialistas, se você não é especialista nesse produto, e conversar com eles desde o processo de manufatura, ou estudar isso também, processo de fabricação das matérias-primas, extração, o uso, pós-uso, conversar com o pessoal de marketing, como é que hoje os consumidores utilizam isso, qual é a experiência que eles têm com isso, documentar isso e depois propor soluções em cima desses sistemas que foram mapeados. É importante lembrar que na economia circular existem basicamente dois sistemas, que é o sistema tecnológico e o sistema biológico. É muito mais sobre definição, mas o sistema tecnológico é quando uma matéria-prima, um produto foi transformado, por exemplo, um polímero, que era petróleo, foi transformado numa escova de dente, e agora
esse produto ele não consegue retornar para a natureza na forma como ele está, certo? Então ele precisa ser reciclado dentro de um sistema dele mesmo. E um sistema biológico não, é o que conseguiria voltar para a natureza na forma como ele está, sem gerar impactos negativos na natureza. Quando a gente olha a avaliação do ciclo de vida, e se a gente for olhar o sistema, dentro desses sistemas existem fluxos e existem processos, e existem fluxos e processos elementares, que são aqueles processos que vão guiar aquele produto para a natureza. Por exemplo, se você acha um cigarro, uma chepa de cigarro no chão, se essa chepa de cigarro continua no chão, ela é um fluxo, né? Aquele produto é um fluxo elementar, porque ele vai continuar na natureza, vai se decompor ali, vai gerar impacto, óbvio. Mas se você pega e recicla aquilo, ele se torna um fluxo tecnológico, um fluxo econômico. Então, é só mais uma questão de definição. Mas o mais importante, o que vale lembrar, é necessário mapear todo o sistema desse produto em que ele está envolvido, para que você consiga ter uma melhor gestão dos dados, melhor gestão do projeto e enxergar e avaliar diferentes possibilidades para esse produto, e isso é um dos primeiros passos dentro da economia circular. Certo? Eu espero que tenha contribuído, que você entenda a importância de mapear esses sistemas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com as pessoas que lhe interessam, certo? Um abraço e até mais.